E aí, meus amigos, boa noite, bom dia ou boa tarde. Quero meditar uma palavra com vocês que para mim tem um significado muito grande na minha vida, até mesmo pela transformação, dos meus objetivos. Toda vez que eu me pego disperso nas minhas tentações, nos meus afazeres, quando eu me deixo me levar pelo meu sono, pela minha preguiça espiritual, porque tudo aquilo que eu digo nos meus vídeos, antes de eu dizer para alguém, já aconteceu em mim, já passou por mim, tanto de bom quanto de ruim, porque aquilo que eu tento trazer em Cristo Jesus é um conhecimento de forma empírica, aconteceu na minha vida, é uma experiência minha. Então eu tenho liberdade e paz para dizer isso para quem quer que seja, e primeiramente para mim. Por isso que eu me abstenho de qualquer sentimento de erro ou de acerto em meus vídeos, de estar preocupado se está agradando ou desagradando, porque esse sentimento que eu vou dizer a vocês é o que me faz vivo, é estar um passo na frente da morte. Eu tenho isso na minha conversão em Cristo Jesus, irmão. Eu vivo com essa mentalidade, eu vivo com esse exercício de pensamento para que eu possa alcançar os meus objetivos em Cristo, em Deus, e acima de tudo, os objetivos mais sublimes da minha vida que Cristo criou para mim. Como diz Paulo, que a nossa vida está oculta em Deus. Por isso, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus. O que é estar ao passo na frente da morte? O que eu me penso, amigo? Eu penso, e às vezes eu pego em estado pensativo, de reflexão, sobre os meus 80 anos. Como será eu nos meus 80 anos sentado na minha cadeira de balanço, olhando os meus bisnetos ou os meus netos? O que a velhice em Deus tem me guardado? O que Deus, na minha velhice, tem reservado para mim? E eu tenho certeza que o que tem reservado para mim tem a ver com as minhas escolhas hoje. A semeadura de Deus é uma semeadura muito longa. E o que é estar um passo na frente da morte? Vamos ver isso rapidamente. Em 1 Pedro, eu quero começar com esse versículo, que diz em 1 Pedro 4,11, diz o seguinte: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administre, governe segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado em Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Significa que as minhas palavras devem ser segundo a sabedoria que Deus me deu. E segundo o poder de administrar, deve ser segundo o poder que Deus me deu. Tudo que eu faço deve ser segundo o poder que Deus me deu, porque a intenção de Deus é me fazer estar um passo na frente da morte. E isso leva tempo até amadurecer esse entendimento, e continua levando, é uma metamorfose ambulante, como diz a irmã Lucês. E o que acontece? Quer por palavras, ou quer na minha forma de administrar, eu devo fazer tudo para a glória de Deus. Isso é estar um passo na frente da morte. Nós vamos ver em 2 Pedro 2,11, 2,21, a parte B, diz o seguinte: porque Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais suas pisadas. Jesus Cristo não partiu, irmão. Ele não entregou a sua vida, ele não consumou, ou seja, tetelestai. Ele não efetuou, ele não se deu por completo. A mentalidade de Cristo, se dar por completo, não é ter as coisas, mas é completar as coisas à sua volta. É como se tudo à nossa volta estivesse faltando algo que só existe em nós, irmão. Essa é a mentalidade do cristianismo correto, do Evangelho. Não existe nada na minha volta que irás acrescentar algo ao meu ser. Mas tudo aquilo à minha volta é como se estivesse esperando o preenchimento da minha existência naquilo que falta. E a Bíblia diz que Jesus deixou as suas pisadas para que pudéssemos segui-lo. E Jesus, quando entrega a sua vida na cruz, ele cumpriu tudo, irmão. Ele estava sempre um passo na frente da morte. Por quê? Não existiria nada, quer por palavra ou quer por obras, que ele não fazia ou não fizesse no seu tempo,
que não seja no intuito do propósito de glorificar a Deus. Então nós vamos ver, e eu vou te dizer, que estar um passo na frente da morte é mais ou menos isso, para que possamos entender, dentro de uma analogia. Você morreu agora, e eu sou Deus. E eu pergunto a você, o que você quer fazer? O que você deixou para fazer na Terra? Você quer voltar? Provavelmente a sua resposta seria sim, eu quero voltar. Eu não dei abraço na minha mãe, eu não amei melhor o meu filho, eu não li com mais entusiasmo, com mais vontade, eu não orei mais pelos que se perdem. Tu já reparou, irmão, que se tu olhar à sua volta, quantas pessoas se perdem e você pode ser útil com a sua vida sem nenhuma palavra? É estar um passo na frente da morte. É não ter motivo de volta, irmão. É não ter motivo de arrependimento após a sua morte. Se você viver a sua vida hoje, nesse dia que se chama hoje, fazendo todas as coisas que você sabe que deve ser feita, se você morrer agora e Deus te perguntar se você quer voltar, você dirás que não. Porque você efetuou tudo que você tinha que efetuar. Você realizou tudo que tinha que realizar. Você não terá arrependimento após a sua morte, mas muito pelo contrário, gozo, alegria e paz em encontrar plenamente aquele que te criou. Então viva hoje, irmão. Um passo na frente da morte. E um passo na frente da morte é isso, irmão. É viver fazendo tudo como se eu fosse morrer daqui a alguns minutos, irmão, alguns segundos. Não dando motivo para existir arrependimento, se é que nós vamos poder pensar isso, que ser no campo da analogia, da conjectura, é um paradoxo, irmão. Não tem como definir. Então nós não vamos esperar também saber se é ou se não é isso de fato. Porque eu tenho certeza que eu e você não concordamos e não acreditamos na doutrina de Rivaio, de Allan Kardec, um pseudônimo que ele criou depois, um francês que criou o Espiritismo, que muitos dos seus livros depois ele relata: me arrependo de ter criado a doutrina espírita no mundo. E o que acontece, meu querido? Estar um passo na frente da morte hoje é fazer tudo, irmão, que Cristo te ensinou. Fazer tudo que você já tem na sua mente, quer pouco, quer muito, quer grande, quer pequeno, quer preto, quer branco. Faça, irmão. Porque se daqui a 10 minutos algum ente querido seu falecer, você já não vai chorar mais no caixão dele, porque você disse, antes da sua morte, que você o amava. Ligue para ele. Aquela pessoa que tem algum problema contigo, entre logo em contato com ela. Por isso que Jesus nos ensinou, se teu inimigo tiver alguma coisa contigo, vai até ele. Não sacrifique nada, isso no tempo da lei, antes que teu inimigo venha e te acuse perante os juízes, perante os promotores. Em Eclesiastes 9, versículo 10, diz o seguinte: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Não há feitos, não há planos, não há conhecimento, não há sabedoria alguma. A obra, o conhecimento, o momento de conhecer e o momento de praticar esse conhecimento, a sabedoria, é aqui, irmão. É vivendo um passo na frente da morte. Então eu deixo essa palavra, irmão, de meditação, porque é importantíssimo. Faça-se logo, irmão. Faça-se hoje com grande urgência o chamado que está na tua alma. Eu falo e repito, eu conheci homens de bacia petrolífera, irmãos, aqui perto, engenheiros de plataforma que abandonaram tudo pelo Evangelho. Vão esperar o que? Morrer para chegar no céu diante de Deus ter arrependimento? Então repito essa fala para ti. Se você morresse hoje, eu fosse Deus e perguntasse a você, o que você quer fazer? Você quer voltar ou continuar no céu onde você está? A tua palavra, sem sombra de dúvida, em 99% da população mundial seria: eu quero voltar. Por quê? Porque ela vive sempre depois da morte. Ela quer viver depois da morte e não viver antes da morte. E viver antes da morte é estar um passo na frente da morte. Uma vez me falaram: Fábio, não tem como estar um passo na frente da morte, e eu estou te dando a porta em Cristo Jesus de como estar um passo na frente da morte. É fazer tudo
que vier à tua mão para fazer conforme a tua força. Tudo o que você pode fazer hoje, irmão, faz com toda a tua diligência. Ou seja, empenhar todo o teu conhecimento, toda a tua força, toda a sua sinergia, irmão, toda a tua metafísica dentro dos teus projetos de Deus. Então, meu querido amigo, meu querida amiga, esteja um passo na frente da morte. Ligue para a mãe, ligue para o amigo, ligue para o inimigo, ligue para quem quer que seja. Perdoe, sai na rua, dê bom dia. Tenha prazer em ver o sol nascer. Tenha prazer em ver o sol se pôr, irmão. Tenha prazer em ver os pássaros cantar. Joga alpiche, meu irmão. Joga milho pro pombo. Joga alpiche na rua, no quintal de casa. Crie galinha, crie cachorro. Tem um papagaio, tem um passarinho. Vai no mar mais vezes, irmão. Vai tomar banho de praia. Vai nas cachoeiras. Irmão, aproveitem a vida. Vivam de forma sábia, com todo o envolvimento, com todo o permeado do Evangelho na tua vida. Seja o adorno de Deus, irmão. Nós fomos colocados aqui como joias raras, e somos. A criação sabe disso. A Bíblia diz que os anjos atentaram para o Evangelho, ou seja, esse atentar no grego, irmão, eles queriam apenas dar uma olhadinha para saber o que estava lá dentro, mas o Evangelho foi destinado a mim e a você. Então te deixo essa palavra. Existe como viver o passo na frente da morte? Sim. É fazendo tudo, perdoando sempre, amando sempre. Você pode ver que contra o amor não há lei, está lá em Gálatas. Não há lei contra o amor. Amar sempre, perdoar sempre, ajudar sempre em abundância. Tudo que vier fazer para o bem, faça em excesso, faça em abundância. Se gastem nisso, deixem-se gastar nisso. Deixem-se gastar nisso, para que se tu vier morrer hoje, e eu como Deus, na figura dessa analogia, vier te perguntar, você diga para mim, não, Senhor, não preciso mais voltar, porque eu fiz tudo hoje. Disse a minha mãe que amava, disse ao meu pai que amava, disse ao meu filho que eu amava, disse a minha esposa que eu amava. Não somente disse, Deus, como manifestei isso com o meu corpo. Manifestei o meu amor pelas pessoas, utilizando o problema das pessoas para dizer, ó Deus, que o Senhor as amava através da minha vida. Utilize o problema do seu vizinho, dos doentes, dos enfermos, daqueles que estão necessitados, para manifestar o amor de Deus que está manifesto em você. Viva um passo na frente da morte. E um passo na frente da morte é isso que eu fiz. Ter a vontade de esclarecer isso, de falar isso. Acredite nisso. Porque se eu falecer agora, não tenho que voltar e fazer isso. Então, estar um passo na frente da morte é fazer tudo, com toda a minha força, Eclesiastes 9:10, para que se eu morrer hoje, não sinta arrependimento no céu, com desejo de voltar. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Sinta o desejo do gozo de Cristo na cruz. Está consumado. Fiz tudo o que tinha que fazer. Faça essa pergunta. Se você sente que existe alguma coisa que você precisa fazer ainda, faça agora. Essa é a oportunidade. Esteja um passo na frente da morte. Que Deus nos abençoe.